Bem, nós estamos conversando sobre essa questão dos Adiogun. Adiogun, ó, vê que não é Ajogun. Adiogun. O J tem som de Ti. Por exemplo, Mojuba, Olojo, Olojoni, Mojubare. Então, os Adiogun, eles são, quando o Olodumare determinou a criação do Aie, ele falou, olha, esses Ori, eles precisam retornar, eles sabem tudo, mas como que eu vou fazer para que eles encontrem o caminho? Se fosse tudo muito fácil, nós não conseguiríamos crescer. Se fosse tudo fácil... então, os Adiogun, eles têm a função de nos colocar no caminho. Nós temos um caminho, cada um de nós tem um caminho diferente, porque cada um de nós tem um Edu diferente. O Edu, para o iniciado, ele é o caminho. Ele eu já disse para vocês, ele é o manual do Ori. O Odu é um livro, vamos pensar assim, que o Odu, ele é um livro. Esse livro, ele está escrito no astral, e cada um de nós tem um livro, mas só que é o seguinte, este livro, diferente da chamada predestinação, não quer dizer que eu estou predestinado, como acreditam algumas escolas iniciáticas, como os cristãos acreditam na predestinação e que tudo que ocorre é de sabedoria do Deus deles. Então, nós temos um livro, esse livro tem tópicos e eu posso seguir aquele livro, aquelas orientações. Então, o Edu, ele é o nosso manual. Eu vou dar um exemplo de como que é o Edu. É como se fosse um automóvel zero. Muitos de nós não lê os manuais do usuário. A gente compra um produto, a gente compra um rádio, uma televisão, já liga e não lê as especificações. Vou dar um exemplo de um carro zero. O carro zero, para você ligar, você tem que pisar na embreagem para dar a partida. Quantos sabem disso? Você tem que pisar na embreagem para dar a partida. O carro tem que estar desembreado, desengatado, e eu piso na embreagem e dou a ignição. Isso está no manual do usuário, do proprietário. Eu me lembro que eu comprei um rádio uma vez e o rádio não podia colocar as pilhas nele para ligar direto na tomada. O que eu fiz? Esse é um rádio antigo já. Hoje, não sei como é que funciona. Eu liguei, coloquei as pilhas e liguei na tomada. Aí, tirei da tomada, pilha nova. Ele descarregou as pilhas. Aí eu fui ler no manual como é que eu tinha que inserir as pilhas. Então, o Odoo, ele é esse manual. E, infelizmente, nós só encontramos esse manual já na avançada idade. Muita coisa que eu deveria ter feito na minha vida, eu não fiz. Ou fiz errado. Então, nós temos esse manual, que é o manual, um livro. E eu posso preencher esse livro
Diferente da predestinação. Esse livro são tópicos que eu vou vivendo ao longo do tempo. E aí, como que eu fico sabendo se eu estou alinhado com esse livro? Eu consulto o sagrado. Eu consultar o sagrado, ele vai me dizer se eu estou alinhado ou não com o meu livro. Nós sabemos tudo. Segundo a IFA, nós somos perfeitos. Nós sabemos tudo do universo. Mas nós nos esquecemos. Então, nós temos que relembrar. Como que nós relembramos isso tudo do universo? Através da nossa vida e dos obstáculos, que são os adjugus, que são colocados no nosso caminho. E esses adjugus é que vão alinhar o nosso ori com o nosso destino. Qual é o nosso destino? Voltar para o Orum desperto. Eu tenho que estar desperto e eu tenho que compreender a realidade em que eu vivo. Quanto menos o Iwapelê, ele é além do caráter. As pessoas falam, o Apelê é um bom caráter. Nós temos que buscar sempre ter Iwapelê. Mas Iwapelê não é só bom caráter. O que é ter bom caráter? Esse é o grande mistério que nós temos que entender. Nós temos que viver em harmonia com as leis cósmicas, com as leis de Ifá. Ifá é muito mais do que simplesmente o oráculo que nós utilizamos. Ifá é toda a organização de tudo que existe. Então, tudo que existe tem a organização de Ifá e tem o axé. O axé é a cola. O axé, ele é a cola que une todo o conhecimento. Então, quando eu desejo axé, eu não estou desejando só, eu não posso falar axé só da boca para fora. É como se eu fosse rezar uma Ave Maria da boca para fora. Ave Maria cheia de graça, aquela ladainha. Nós temos que trazer do pensamento a palavra axé. A palavra axé, ela é carregada de poder. Quando nós fizemos a nossa iniciação, nós fomos carregados de axé. E, por isso, nós somos diferentes, não posso dizer melhores, mas temos a consciência do nosso papel aqui no AIE. Então, essa questão, inclusive eu vou tratar desse assunto, vou mostrar para vocês aqui, depois eu envio para os nobres colégulas. Então, nós vamos observar o seguinte. Apareceu para vocês aí a escritura oral de Ifá? Apareceu, Babá. Apareceu, né? Então, Ifá, hoje, ele só pode se tornar universal. Muita gente pergunta assim, Babá, o Ifá é nigeriano ou o Ifá é cubano? Vocês já se perguntaram, né? Qual é o verdadeiro Ifá? O Ifá é nigeriano e o Ifá é cubano? Eu vou dizer para vocês, o Ifá não é nigeriano e não é cubano. O Ifá é universal. A partir do advento da escrita,
Ifá pôde ser levado para os 4 cantos do mundo. Então, com o advento da escrita, pôde-se preservar a sabedoria. Então, veja como a gente utiliza. Ifá é uma escritura oral para preservar a sabedoria dos antepassados. Eu posso dizer para os nobres iniciados que Ifá tenta, eu espero, é claro que ao longo do tempo foi se perdendo muito do conhecimento inicial que os primeiros Babalawo tiveram na Terra. Então, temos que preservar. Então, quando eu digo Ixexelabá, eu estou falando do culto tradicional. Aí vem a questão, mas por que mulher não pode se iniciar em Ifá? Por causa do tradicionalismo. Não tem... por quê? Só pode ser Babalawo aquele que viu Ibaldu, Ialdu, a cabaça da existência. Então, e essa estrutura oral, ela é composta de 256 sessões. 256 sessões que nós vamos chamar de Odu. 256 livros, né? 256 livros que nós vamos chamar de Odu. Cada Odu, ele possui de 4 a 100 poemas. Aí que vem a questão, né? Cada poema deste é a solução para os problemas do consulente. Então, qual é a função dos poemas? A função dos poemas é a ferramenta de resolução dos problemas. E esses poemas abordam as polaridades de causa e efeito em cada situação. Eu já até disse para vocês, e mesmo que você faça uma consulta e tenha 4, 5, 6 pessoas com a mesmo Odu no mesmo dia, os versos que resolverão o problema deste consulente serão outros. Bom, e aí tem a linguagem teológica, embora não se utiliza muito esse termo dentro de Ifá, questão teológica, elas são histórias que preservam os princípios transcendentes aplicáveis na resolução de conflitos interiores, interpessoais e outros. Então, o essé, o poema de Ifá, ele revela o problema e as possíveis soluções para este problema. Olha aí, uso dos poemas de Ifá no desenvolvimento pessoal. Quando nós fazemos uma consulta, nós estamos fazendo um mapeamento do problema do consulente, e este mapeamento, ele não levanta só os problemas, mas também as soluções. As soluções. Então, nós temos que buscar o desenvolvimento pessoal. Os poemas funcionam como um mapa que guia consciência por áreas específicas do desenvolvimento pessoal. Por isso que, quando eu estou fazendo uma consulta, eu sempre pergunto para o consulente se ele sentiu alguma coisa no essé que eu li. Ele não sentiu nada? Não sentiu nada. Mas, em algum momento, ele vai sentir. Alguns chegam a chorar quando o essé é ditado e a pessoa tem uma sensibilidade, eles chegam a chorar de emoção quando você está recitando o essé. Então,
dentro do essé que eu li, que eu recitei, a pessoa sente. E também as resoluções de questões cotidianas. As histórias tratam de questões diárias e também de problemas ao longo do desenvolvimento pessoal, como a transição de vida, de feto a criança adulto. Então, vocês já pararam para pensar também que nós temos 3 fases depois de nascido? Nós temos 3 fases. A fase jovem, a fase adulta e a fase senil, velha. E essas fases variam de até 20 anos, 40, 60. Quando a maior parte dos Babalawo, dos iniciados em Fá, não desencarnam cedo. Os iniciados em Fá normalmente desencarnam com 80 anos em média. Se o iniciado em Fá desencarnar antes, é porque alguma coisa ele fez de errado, que ele provavelmente não seguiu as orientações, as determinações do seu Udu, ou ele feriu a lógica. Tem até um provérbio iorubá que diz que se um babalaô se deitar com com a mulher de outro babalaô, ele não deve ver o amanhecer do dia seguinte. Infelizmente, no Brasil, nós não cumprimos isso. Então, quando você... dentro da Nigéria, isso é muito sério. Aqui no Brasil, devido à nossa forma de ver a vida, nós muitas vezes não cumprimos com essa determinação. Ou o Babalaô, a Yalaô, que deitar-se com outro Babalaô que não é o seu marido. Então, esse processo de traição dentro de Fá é muito sério. Muito sério. E é por isso que a questão ressalta a questão da sexualidade dentro de Ifá. Porque, infelizmente, os homossexuais não são monogâmicos. Não estou criticando, por favor. Não são monogâmicos. É difícil um relacionamento homoafetivo que seja duradouro, que seja para uma vida. Então, por isso, os iniciados em Fá, eles assumem também uma responsabilidade muito maior do que outro. Ele é homossexual, ela é lésbica, ela tem relacionamentos liberais, tudo bem. O iniciado em Fá tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Então, não estou criticando ninguém, cada um tem a Ori. E outra coisa, se o Ori comporta, tudo bem, ninguém tem nada com isso. E a gente sempre fala de heróis dentro da cultura de Ifá, né? Sempre de heróis. Ogum, Oxóssi, Xangô, Exu, Obatalá, Iemonjá, Oxum, Oiá, e outros orixá que são considerados como heróis. A gente não olha isso. São os grandes heróis do Ifá, são esses orixá que vieram à Terra como seres mesmo, os primeiros orixá que vieram, eles eram seres não humanos, mas eram seres de outros planetas que vieram até a Terra para construir a Terra para os seres humanos habitarem.
O primeiro ser humano que nasceu na Terra foram os filhos de Odudua com Nibi-Ninini. A primeira mulher que, que era humana mesmo era Nibi-Ninini. Quando Olodumare mandou que Nibi-Ninini viesse para a Terra, ela já veio em idade de casar-se com Odudua e ter filhos. Então, diferente de outras culturas, né? Por exemplo, o judaísmo, ele fala, inclusive no judaísmo, há uma controvérsia muito grande, porque a primeira mulher que nasceu aqui na Terra não foi Eva, foi Lilith. Então, só que aí, devido aos conflitos que Lilith teve com o Adão, ela acabou saindo e ela desaparece. Se vocês observarem, quem gosta de ler a Bíblia, né, não tem nada contra, mas no início, quando Deus criou, ele criou macho e fêmea. Aí, de repente, essa fêmea some e depois Deus tira de dentro do Adão, da costela, ele tira Eva. Diferente, então, né? O primeiro, se a gente for pensar que o Adão foi o primeiro ser humano a viver aqui, diferente deles, a nós, em Ifá, acreditamos que o primeiro ser humano foi uma mulher. Nibi, Ninini. Nibi, Ninini. E a partir daí, por isso que nós somos chamados de Amon Enian, filhos de Odudua. Então, Odudua foi o precursor da sociedade humana aqui na Terra. Eles tiveram 16 filhos, 8 homens e 8 mulheres. E quando eles já estavam em idade adulta, prontos para procriar, para que não houvesse a consanguinidade entre eles, Olodumare determinou a chegada de outros seres humanos, já de outros seres, para que pudessem perpetuar a vida aqui na Terra. Inclusive, usando até a própria Bíblia, a própria Torá, nós vemos que tinham gigantes, os anjos caídos, né? Que nada mais eram do que seres que vieram para a Terra, os famosos Nefilins, que eram gigantes. Inclusive, tem aquela questão do Davi, do Golias. O Golias era um gigante. Ele era um Nephilim, os primeiros seres que tiveram relações com os humanos e houve a evolução da sociedade humana a partir daí. Então, veja só, a engenharia genética já é conhecida de Ifá há centenas de milhares de anos, tanto que Nibi-Ninini ela foi preparada geneticamente para vir para a Terra e ajudar no povoamento da Terra. Então, a história contada pelos Yorubá é muito mais plausível, é muito mais, como é que eu posso dizer, coerente com o que a gente acredita. Né? Então, o ciclo da jornada do herói. Aí nós vamos utilizar um pouco os Edu para explicar essas coisas. Então, dentro da aventura e a coragem, o herói é chamado à aventura, ou seja, ele é chamado para vir e aventurar. Esse é Oxetuá. Oxetuá, ou Oxeturá, ele é um Odu de Exu. Exu tem 2 grandes Odu que ele se manifesta
perfeitamente. É em Oxetuá e Oworin Sobé. Oxetuá e Oworin Sobé. Oworin, Obé. Mas, nesse caso, ele é chamado de Oworin Sobé, que eu já expliquei para vocês, que os Dudu, dependendo daquilo que se propõe, ele recebe uma nomenclatura diferente. Aí ele segue corajosamente em sua jornada através do deserto, o Coran Medi, onde encontra a medicina sagrada, o Coran Oturupon, e retorna com a porção mágica em Ofun Ogundal. Olha que interessante. Essa porção mágica, ela nada mais é do que Olodumare não fala diretamente conosco, eu não vou falar com o Olodumare diretamente, mas o Olodumare fala comigo por meio de Ifá, que nada mais é do que a palavra de Olodumare. Então, você já deve ter visto várias vezes escritos por aí que Ifá é a voz de Olodumare. Ifá é a voz de Olodumare. Até já comentei com vocês, muitos confundem Ifá com Orunmila. Dizem que Ifá é Orunmila, Orunmila é Ifá. Não é. Por isso que eu sempre... E vocês vão ver em vários essés que Orunmila consultou Ifá. Se Orunmila fosse Ifá, ele não precisaria consultar Ifá. Porque ele é Orunmila, foi o Irumolé que Olodumare determinou para trazer a sabedoria, para trazer esses 256 livros que contam a nossa história quando em consulta e também conta o nosso destino, que nós escolhemos na casa de Adyalamupim ao reencarnar. Nós chegamos na casa de Adyalamupim. Adyalamupim não participa em nada dessa escolha. Ele é apenas o moldador dos Uri. Nós escolhemos o Uri. É claro que nem todos podem escolher o Uri. Por que nem todos podem escolher o Uri? Porque não estão despertos. Aí nós escolhemos quem pode escolher o Uri, escolhe e escolhe o Udu, o caminho que virá. E aí ele vem nessa jornada, o corpo desse reencarnante é preparado com tudo aquilo que ele determinou, ou às vezes não, há encarnações compulsórias. Uma pessoa que em vida passada deu um tiro na cabeça, morreu, ele vai voltar com problemas mentais. Se ele deu um tiro no ouvido, ele vai voltar surdo. Se ele... tudo que você vê. A ação tem uma reação. Então, as pessoas que nascem com problemas mentais são pessoas que tiraram a própria vida. Você nasce, por exemplo, com câncer de estômago. Você tomou veneno. Então, tem toda uma questão que nós começamos a entender. Então, o corpo é preparado para receber aquele Ori. Inclusive, em Ifá, nós consideramos a vida a partir do momento da ligação da alma de Emin com o corpo. Essa ligação
A partir daí, já há um ser vivente. A aplicação no desenvolvimento pessoal. O ciclo aplica-se à pesquisa interna e à coragem necessária para abraçar o desafio de cada fase do crescimento. Aí vem a questão da conexão. Alguma pergunta até aí? Está muito denso? Vocês estão aí? Hã? Sim, babá. Pode falar. Pode. Jana, pode falar. Jana? Babá, Oi. oi. Babá, e onde entra a questão de tudo que você carrega de ancestralidade, por parte de pai e por parte de mãe, nessa questão de nascimento? Nessa questão de escolha de origem, nessa questão de nascimento e de, por exemplo, de até coisas que você pode nascer com uma provável doença ou deficiência, de acordo com... Isso tem influência? O que você carrega de ancestralidade ali? Dizem que você carrega 7 gerações, né? Mais ou menos 7 gerações por lado de pai e por lado de mãe. Isso tem alguma... O senhor consegue... Isso linka aí ou não? Ninguém é responsável por aquilo que não criou. Claro que nós... outra coisa importante que eu esqueci de dizer. Quem escolhe a mãe somos nós. Nós escolhemos a mãe. O pai, quem escolhe é a mãe. Então, diferente de... Então, quando você está no Orum e você precisa reencarnar, você escolhe a mãe. Por isso que na consulta nós pedimos o quê? O nome da mãe. O nome da mãe, porque é o portal pelo qual você veio, né? Exato. É o caminho por onde nós viemos. Nós viemos ao mundo palpável pela mãe. Aí, olha como que Fá também é magnânimo. Mas e se eu não conheço, eu sou um filho adotivo? Aí utiliza-se o nome da mãe adotiva. Funciona, babá, na consulta e normalmente com todos os sítios? Perfeito. Inclusive, mais tarde, vou mostrar para vocês, no essé em que vários orixás vieram para a Terra e eles tinham que adotar uma mãe. Eles adotaram uma mãe aqui na Terra. Porque Ifá diz que não é bom que os seres humanos não tenham mãe. Então, você adota também. Veja só que nós escolhemos a mãe. Então, se a nossa mãe, ela, por problemas psicológicos ou coisa parecida, não cuida de nós. Aí nós somos adotados por outra pessoa. Às vezes, até quando do Mari prepara um caminho truncado para que a gente compreenda. Às vezes, aquela mãe não pode ter filho, a outra pode, e ela passa a ser o caminho da chegada até a Terra, para que ele possa seguir o seu caminho, trilhar a sua... Então, só não... Mesmo a pessoa que não sabe, que foi criada num orfanato, por exemplo, assim mesmo, nós... quando ela não tem... Eu já consultei pessoas que não sabiam, não era adotado, nada, foi criado nos orfanatos, na FEBEM da vida, e não tinha... E a dificuldade para se ajustar às questões de Egungun? Porque aí as questões de Egungun se ajustam na família adotada ou na família desconhecida? Adotada. Aí se ajustam as questões de influência de ancestrais. Vai se ajustar na família adotada? Porque essa questão da ancestralidade, já te dou a palavra, Babá Laura. A questão da ancestralidade,
muitas vezes, você já deve ter ouvido falar que nós nascemos em outras famílias, não da nossa EBE. Sim. Nós temos uma EBE comum, que normalmente a gente volta naquela família. Uhum. Então, a questão da ancestralidade faz parte da nossa EBE. Mas tem pessoas que nascem fora daquela EBE. Você nasce em famílias diferentes. Você fala, essa família não é a minha, eu não me sinto. Por isso que, às vezes, a fratricídio, o irmão mata irmão, filho mata mãe, mata pai, porque ele não pertence àquela família. E aí, temos a questão de vidas pretéritas. Por isso, nós esquecemos quem somos. Porque se nós lembrássemos quem está do nosso lado, nós provavelmente não amaríamos. Imagine você tem um filho. Imagine você descobrir que o seu filho, em vida passada, foi um algoz que te prendeu, que te espancou, que te acusou moralmente. Você ia amá-lo? Fala, Babá Edson. Babá, um questionamento lá atrás que o senhor começou a falar sobre o essé, que muitas vezes você começa a recitar o verso e o consulente começa a ter uma crise, né, de choro ou de alguma situação. Esses tempos atrás aconteceu um choro compulsivo de um consulente, né, e aí eu fiquei meio na dúvida como agir nesse contexto. Aí eu queria que o senhor pudesse falar como que a gente pode agir nesse caso, né? Eu simplesmente fiz o que eu sei, dei água, tentei confortar um pouquinho, conversar com ele mais, né? Mas demorou para voltar. Era compulsivamente. Nesse caso, como que a gente faz, babá? Bem, quando o consulente está chorando compulsivamente, é porque ele sentiu o essé, e nós chamamos isso de estado de lai-lai. O Renfá não tem incorporação no momento da consulta. O Babalaô não pode incorporar, e ninguém perto dele ali pode incorporar. Mas há casos que fogem ao nosso controle. Muito provavelmente, quando o senhor recitou o essé, trouxe emoções que ele não conseguiu segurar. Então, o que cabe a gente fazer? Nada. Termine a sua consulta, deixa a pessoa sentir aquele momento, termina a sua consulta, você fala assim, já vai acalmar, calma, né? Termina o que está fazendo, se necessário, dê um banho de Ominharó, para que ele recomponha as energias que ele passou por ali. Mas esse choro, normalmente, é de emoção. Quando o choro passa da emoção para o desespero, aí é outra coisa. Provavelmente ele estava com influência de algum egum. Então temos que observar isso. Mas no momento da consulta nós não podemos mexer com o egum, com o espírito ali. Provavelmente seja isso. Eu não estava lá para ver, mas a gente normalmente é egum, porque a pessoa entra num transe, como eu falei para o senhor, de estado de lai-lai. Esse estado de lai-lai normalmente é mais do babalaô. É um estado de comunhão com o Ifá. Então, esse estado a gente cria uma psicosfera favorável, mas não pode, naquele momento de consulta, termine sua consulta, aí, se a pessoa ainda continuar com aquele estado, aí o senhor utiliza outros métodos que o senhor saiba. Aí dá um passe, dá um banho, para que a pessoa saia daquele estado.
todas as pessoas que consultam um babalaô, ela tem que sair melhor do que chegaram. É igual as pessoas que vão trabalhar no terreiro e saem de lá ruim. Como é que é isso? Não dá. Então, a pessoa tem que sair do terreiro, ela recebeu o espírito, ela recebeu o mentor, o mensageiro, ela tem que sair de lá melhor do que chegou. Não dá para você sair com dor de cabeça, passando mal. Alguma coisa está de errado. Então, termine sua consulta e aí depois o senhor toma. Se a pessoa não. Mas depois que o senhor falar, as coisas acabam. Na hora que o senhor terminar a consulta, se dissipa. É isso. Porque na hora que o senhor está rezando o Essé, o senhor está com o Iroquê na mão. O Iroquê, ele tem a função também de despertar miasmas que estão no ori da pessoa. Eles têm quando eu falo de miasmas, são energias densas que estão no ori. Então, quando o senhor está... essa é a função até do Iroquê, de quando o senhor chacoalha o Iroquê, é como se estivesse batendo um sino e está despertando a consciência da pessoa. Então, a função do Iroquê é essa de quebrar miasmas, de quebrar energias negativas que estão no ori da pessoa. Essa é a função do Iroquê. Então, para quem não sabia, o Iroquê não é só para fazer bonitinho, né? Como é que eles falam? Aí eu não lembro como é que eles... Tem um pessoal que chama o Iroquê, então dá um nome do Iroquê, mas o Iroquê é essa a função dele, de limpar o astral. Inclusive, quando os pajé estão lá né? A função disso é limpar a energia da pessoa. A mesma coisa que um caboclo faz o seu estalar de dedos, é a mesma coisa que um espírita dá o seu passe, o jorei também, energias que nós dissipamos da aura da pessoa. E não falo muito de aura, mas a gente sabe que elas existem, estão aí, né? E, muito importante, sempre que o consulente for, ter um copo para ele sempre. Então, a consulta sempre tem que ser feita com um copo com água, e aquela água, enquanto nós estamos verbalizando nossos excessos, aquela água começa a ser também magnetizada, e ela vai evitar muitos problemas vindouros. Axé? Axé, babá. Tem uma outra pergunta sobre a mãe. Antes de eu conhecer Ifá, usava Exu para ver. E também dentro do oráculo de Exu, a gente via também sobre a mãe, né? Uma situação, só para conciliar isso que o senhor está explicando sobre a mãe. Uma consulta que foi feita aqui um tempo atrás, perguntava-se para Exu, né? Falava o nome da mãe e ele não respondia. Até que teve a intuição de perguntar quem que era a mãe mesmo, né? Se ela era adotada, alguma coisa nesse sentido. E aí ela confirmou e falou o nome da mãe correta, a mãe biológica. E aí ele respondeu. Só uma pergunta, essa correlação que tem dos orixás com o Opele não tem nada a ver? Ou tem fundamento? Como que diz que o senhor está acabando de explicar sobre a mãe? Foi claro, papai? Ficou meio confuso. Está travando. Ficou confuso a pergunta? O senhor entendeu? Não, o orixá não se manifesta no Opelé. Não, sei. Por quê? O Odu, ele tem vários orixás que ele traz. Então, nós só vamos conhecer realmente o orixá da pessoa quando ela fizer a sua iniciação em Ifá. Inclusive, Ifá nos orienta que nenhum ser humano deve se comprometer com o orixá
antes de saber do seu Odu. Está travando. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Amor, tá muito Ouvindo, alto. babá. Eu tô ouvindo, só a Tá, imagem então, tá mas travando. não a imagem. Então, não na hora da consulta também, nós não utilizamos intuição. Não tem intuição. É o que está ali no Odu e pronto. Eu não posso querer extrapolar a minha consulta além do que o Odu está dizendo. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem determinadas intuições, mas eu tenho que perguntar. Se foi uma intuição, eu pergunto para Ifá, pelo Opelê, se é aquilo ali mesmo. Nós temos o Opelê como oráculo de Ifá e ele tem que responder tudo para nós. Vamos caminhar mais um pouquinho. Ó, conexão com a sabedoria ancestral e a comunidade. É uma função muito importante dos mais velhos ensinar os mais jovens. É muito importante. E o respeito pelo mais velho dentro da cultura iorubá é muito forte. O mais velho não necessariamente é o mais idoso. Embora na cultura iorubá, na cultura de Ifá, quase toda a família é iniciada. E vamos também imaginar, como o respeito deles é tão grande, vamos supor que um babalaô vai fazer uma palestra e ele é o doutor em alguma coisa, ele vai fazer uma palestra e ele chega num lugar onde tem vários babalaô mais velhos que ele, em Fá, mas ele ali é aquele que vai fazer a palestra. Ele pede permissão para os babalaô para poder fazer a palestra. E os babalaô, se eles saírem, não é desonra nenhuma. É porque... Inclusive, outra coisa importante que a gente tem que tomar cuidado é que o corpo do babalaô e da Yalaô, ele é um templo. A gente não deve deixar que este templo seja maculado por ninguém. Então, o nosso corpo é o nosso templo aqui na Terra. Então, todos ensinam os mais velhos, inclusive, se eles tiverem 3 irmãos, por exemplo, um de 10, um de 9 ou de 8, os 2 mais novos têm que respeitar o mais velho. O que ele falar é uma coisa importante. Então, por isso o respeito. Aqui no Brasil, nós não respeitamos os mais velhos. Talvez seja isso um erro da nossa sociedade, porque os mais velhos acabam sendo taxados de careta, taxados de ultrapassados, diferente do Japão, por exemplo. Você vê os orientais, eles respeitam os mais velhos de uma forma transcendental. Então, o Ifá ensina isso. Nós temos que respeitar os mais velhos. Sempre. Os mais velhos não dizem para você. Se você vai, por exemplo, você vai visitar um babalaô ou um iniciado em Ifá, e você vai na casa dele, ele é mais novo que você. Naquele lugar, ele é o mais velho. Tem que ser respeitado. E ele vai te respeitar porque você, teoricamente, é mais velho que ele em Ifá. Mas naquele lugar, na casa dele, ele é o rei. Ele é o Uri. Ele é o Uri. Ele é o Olori, o senhor do lugar. Então, é toda essa questão que nós não conseguimos compreender ainda. Para nós é uma coisa difícil de compreender. Bom,
o ciclo da transformação e do renascimento. O ciclo da jornada, nós temos várias iniciações na Terra. Nós temos 3 grandes iniciações. Uma é nascer, uma grande iniciação. Conhecer Ifá e iniciar-se em Ifá. E o desencarne é a terceira grande iniciação que nós fazemos aqui na Terra. Então, nós temos que entender que toda passagem de fases da infância para a cada 7 anos, nós passamos de fase. Pode ver, com que idade as pessoas têm maioridade absoluta? Aos 21. Aos 7, eu vou para a escola. Aos 14, eu sou adolescente. Aos 21, eu sou maior absoluto. Aos 28, é uma nova passagem. E assim, a cada 7 anos, nós temos passagens de evolução para a vida. Então, nós temos que compreender essa questão também da numerologia em Ifá. Não se fala muito da numerologia em Ifá, mas é muito presente a numerologia em Ifá. No próximo encontro, eu vou mostrar para vocês como que é presente a numerologia em Ifá. Cada letra tem um valor. Cada letra tem um valor. I vale 9. F vale 6. E A vale 1. 9 e 6. Quanto é que dá? 15. Mais 1 do A, 16. 16, 6 mais 1 é 7. Então, a numerologia do nome Ifá é 7. Olha como que a numerologia está presente em Ifá também. Só que a numerologia que nós utilizamos não é uma numerologia de data de nascimento. Cada letra do nosso nome tem um valor. Cada letra do nosso nome tem um valor. O M, por exemplo, meu nome, Marcelo. O M, o R, o C, o L representam o meu eu exterior. E cada letra representa o meu vogal, representa o meu eu interior. E aí dá uma soma. E isso representa a minha vida. Além de ser babalaô, eu estudo bastante numerologia. Na verdade, eu chamo de nomenologia. Só um segundo. Então, e aí? Qual que é o papel do Ori? A palavra o Yorubá, a gente já sabe que o Ori representa a cabeça, o aspecto da consciência humana. Só um pouquinho aqui. A consciência de si mesmo. O ciclo não pode começar até que o indivíduo se torne consciente de si mesmo. Esse consciente de si mesmo é estar desperto. Em Ogundamedi, ele fala isso. Depois, pode até estudar esse essé que fala isso. Para começar, tem de aceitar os termos de utilização do YouTube Music. Bom, então, o Ori, como eu já falei para vocês, o Ori tem que estar desperto para compreender isso. Aí vem a questão do alinhamento de pensamentos e emoções. Ifá ensina a importância de alinhar a cabeça e o coração para alcançar a saúde mental. Orire. Outra coisa muito importante. Não sei se você já viu que as pessoas falam que quem ama é o coração. Vocês já viram isso? O coração que ama. E é verdade. Quando você gosta de alguém, você abraça aconchegante. Ocon no Ocon.
no Ocon. Quando você não gosta da pessoa, você abraça ela de lado. Você não tem o amor, a empatia, você abraça de lado, mas você não toca o Ocon. Então, o Ocon, em fato, tem uma função muito mais importante do que só bombear sangue. É onde parte todo o amor, o sentimento. Inclusive, tem pessoas que morrem de amor, e é verdade. O coração para de bater quando a pessoa morre de amor. É possível a pessoa morrer de amor. E aí vejam a questão da expansão da consciência. A prática espiritual de Fá se baseia na ideia de expandir a consciência e atrair boa sorte, e facilita o desenvolvimento pessoal. Vejam, expandir a consciência. Você tem que chegar num lugar de forma humilde, mas sabendo que você é responsável por aquilo que você vai sentir. Alguma dúvida? Hoje foi muito teórica a nossa conversa, né? Mas eu espero que tenha atingido parte do nosso entendimento. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Bom, se não há perguntas, nós vamos encerrar por aqui. Um abraço a todos, que Fá seja constante em nossas vidas e que a nossa consciência se expanda para todo o universo. Axé, Oba. Axé. Oi, Miô. Axé, babá. Fumi. Oi, Terê, Fumi. Axé, Oba. Boa noite a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Oi, Miô. Fumi. Abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.